Olá, hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, 19 horas em ponto. Como de costume, todas as segunda-feiras estamos aqui ao vivo, na live dos detetives. E hoje temos aqui o nosso convidado, o doutor Marcos Boni, e o nosso colega aqui, como sempre, Milton Silveira, detetive particular lá de Campinas, e aqui o detetive Dionísio, aqui pelo litoral de São Paulo. Hoje nós vamos debater aqui um tema muito bacana, que é o tema infidelidade e danos morais. E nada melhor do que dois detetives e um especialista aqui para debater esse assunto. Vou dar aqui as boas-vindas aqui ao Milton, e o Milton vai apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite, Milton. Boa noite, Dionísio. Boa noite, doutor Marcos Boni. É um prazer estar novamente aqui, como todas as segundas-feiras, às 19 horas, esse compromisso com os internautas, com os colegas de profissão. E hoje mais um tema que eu acho que é de bastante interesse para os detetives e para o internauta, né? Tem alguns questionamentos que a gente atende diariamente quando alguém liga e quer saber alguns questionamentos com relação à guarda de filhos, com relação à pensão, eu tenho direito ou não, né? Então, nesse quesito, nós temos aqui o prazer, e a princípio também agradeço aí, né, do convite realizado do Dr. Marcos Boni, advogado aqui em Campinas, né, que prontamente nos atendeu para que a gente possa esclarecer alguns pontos dessas dúvidas, muitas vezes, que tem não só entre o profissional, como também aos internatos do modo geral. Boa noite, doutor Marcos Boni, é um prazer tê-lo aqui, a palavra é sua. Boa noite, detetive Silveira, boa noite, detetive Dionísio, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Eu quero inicialmente agradecer o convite, é uma honra participar desta conversa, desse debate, e o assunto que realmente interessa, literalmente, podemos dizer, a todo mundo, solteiros, casados, porque a relação da infidelidade, dos direitos e obrigações decorrentes do matrimônio ou da união estável com vínculo matrimonial se aplicam ao interesse de todo cidadão. Chega uma fase na vida das pessoas que elas querem ficar com quem elas amam e instituem a sua sociedade, né, conjugal, e muitas vezes nós sabemos que há um desgaste, acaba havendo a ruptura, e aí surgem vários problemas. E aí os profissionais da área, detetives e advogados, muitas vezes são peças indispensáveis para se obter a justiça de acordo com o nosso ordenamento jurídico. É isso que o Código Civil e outras legislações estabelecem parâmetros para nós termos as condutas que causam reprovação e consequências jurídicas num matrimônio. Perfeito, doutor. Vamos aqui no primeiro item, que é de bastante importância, adultério, que era o artigo 240 do Código Penal, que ele foi extinto, né? E eu particularmente nunca vi ninguém ser preso por isso ou responder criminalmente com isso. Eu particularmente, né? Pode ser que tenha algum colega que esteja aqui que tenha vivenciado isso. O Dr. Marcos Boni foi investigador de polícia também na cidade de Campinas por muitos anos, né? Onde aí dentro dessa composição foi quando eu o conheci, fizemos muitos trabalhos juntos aí também, né? Hoje ele acaba sendo o jurídico do Grupo Silveira das Investigações, é uma honra tê-lo, um profissional tão capacitado, acompanhando os nossos clientes, os nossos problemas quando eles são pertinentes, enfim, né? Como é que o doutor vê ou interpreta, né, melhor assim, a extinção do artigo 240 do Código Penal? Acha que isso foi importante, favoreceu, desfavoreceu, do modo geral? Como é que interpreta juridicamente essa situação do extinto 240, que era o adultério? Veja, primeiramente a gente tem que tratar o termo adultério sob o enfoque jurídico.
Nós não podemos aplicar adultério da forma usual pela população, onde acha que a infidelidade é adultério. O adultério que foi extinto, que era crime, é o casamento pela segunda vez de quem está casado. Então, a pessoa casa no papel, frauda documentos, frauda tudo para mostrar que ele poderia casar. Tá? Então, isso quase não acontecia na realidade. Pouquíssimos casos na história do Código Penal, que era na década de 40, inicialmente, que previa aí o crime de adultério, poucas vezes aconteceram isso, porque as pessoas não precisam casar de novo no papel, as pessoas buscam o outro, o terceiro, uma outra pessoa para manter relações, tá? Contínuas ou não. Então, quando a gente fala em adultério que foi extinto, é o adultério de uma pessoa que está casada legalmente e que legalmente se casa, e depois tem que ser feita a anulação. Então, isso daí foi irrelevante para os interesses da sociedade, porque são raríssimos os casos efetivamente de adultério. Agora, a questão da infidelidade, esta continua sendo proibida pelo Código Civil. Um dos direitos e obrigações previsto no Código Civil para quem adquire o matrimônio é justamente a obrigação da fidelidade, ok? Então, não se confunde adultério com infidelidade. Perfeito. A palavra é sua, Dionísio. Você está sem áudio. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? É assim que diz. Bom, doutor, aqui no escritório, às vezes, algumas mulheres, né? Geralmente mulheres, elas ligam e dizem o seguinte: primeira coisa, elas ligam revoltadas. Às vezes pega lá uma conversa lá no telefone do marido, uma marca de batom na camisa, uma fofoquinha que chegou, alguma coisa. Então elas ligam e dizem o seguinte: ó, eu já sei que meu marido está me traindo e eu quero que o senhor tire uma foto dele lá, faça lá a investigação, que eu quero tomar tudo dele, tudo que ele tiver, eu vou deixar ele, nem os filhos ele vai poder ver. E aí o seguinte, eu vou deixar para o senhor, eu dou a resposta, como eu já falei para o senhor em off aqui, mas gostaria que o senhor desse essa resposta aí. Qual a possibilidade de, numa situação de um flagrante, uma infidelidade conjugal vir a ocorrer, e isso for lá para batalha jurídica, qual é a chance desta pessoa obter aí todo esse resultado aí, que é a vontade dela, né? Porque uma coisa é a vontade dela e outra é a lei, né? A gente tem que respeitar as leis, as barras da lei. Vinícius, realmente estou aqui na região toda, inclusive em Jundiaí, onde eu estou trabalhando atualmente em casos dessa natureza, e é um pensamento comum. Você abordou bem o tema. Isso daí essa pergunta representa o que passa na maioria absoluta das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu converso, que vêm tirar dúvidas ou me contratam para fazer o divórcio em si. É zero. A pessoa tem que entender que a infidelidade não interfere no regime de comunhão de bens adquiridos, estipulados por ocasião do casamento. Então, se o regime é comunhão parcial de bens, tudo aquilo que eles adquiriram durante o primeiro dia do casamento em diante vai ser partilhado em dois. Pouco importa se a pessoa que comprou foi um dos dois, foi só a esposa, por exemplo, e depois o marido descobre que a esposa está traindo, ela vai ter que dar metade para o marido, porque é o regime de bens, e não porque ela traiu. Um outro exemplo, o sujeito compra junto as coisas durante o casamento com a esposa, põe no nome dele, põe no nome dela. Pegou adultério, ele foi infiel, vai ter que dividir o patrimônio em dois, pois o regime estabelecido é da comunhão parcial de bens. Então, não se confunde, é um mito, não existe a menor possibilidade de o cônjuge traído conseguir bens do patrimônio que
pertencem pelo regime de bens ao parceiro que foi infiel, não existe esse tipo de punição. Em tese, o que a legislação ainda prevê no nosso Código Civil é que, havendo a infidelidade, o cônjuge traído poderá, se for o caso, exigir a remoção do sobrenome do cônjuge infiel. E lembrando, Dionísio, Silveira, hoje tem homens que colocam ao casar o sobrenome da esposa, ok? Então, nós podemos verificar uma hipótese onde, no casamento, o homem escolheu alterar o seu nome e acrescentar o sobrenome da sua, então, esposa, e uma vez sendo infiel a ela, desde que provado, demonstrado, ela poderá pedir, com base no Código Civil, que ele retire o sobrenome dela do seu registro, ok? Se não houvesse a infidelidade, seria uma opção do cônjuge separado, mudar ou manter o nome, o sobrenome. Com a infidelidade demonstrada, comprovada, o cônjuge traído pode pedir isso, tá bom? A outra consequência, e aí tem sim uma natureza patrimonial, vale destacar, é que, dependendo da circunstância peculiar do casal, o cônjuge infiel poderá deixar de receber pensão alimentícia do cônjuge que foi traído. Então, vamos supor que um casal, a esposa, que tem uma profissão, tem aí, vamos dizer aqui hipoteticamente para todo mundo que nos acompanha ter uma noção, que ganha aí seus 5 mil reais por mês, tá? Dá para ter uma vidinha tranquila. O marido ganha, vamos supor, 10, 15 mil reais por mês. Então, o patrimônio do casal era de 15 a 20 mil reais por mês, tinha um padrão de vida bom. Se ela o trair e esses 5 mil reais não for suficiente para ela se manter com dignidade, sem luxo, mas dignidade, ela faz um tratamento que demanda a compra de um remédio específico e tudo, ela pode ainda assim conseguir que ele, que foi traído, pague uma pensão alimentícia para ela. Agora, do contrário, a pessoa traída tem esse salário e ele é suficiente para pagar as despesas básicas de sobrevivência, moradia, alimentação, saúde, tá? O cônjuge que foi traído poderá argumentar que, diante da infidelidade e com base no artigo 1573 e seguintes do Código Civil, não vai pagar pensão alimentícia para ela. Ou seja, vai haver uma diferença no padrão de vida da pessoa que foi a traidora, a infiel, porém não a ponto de levá-la a passar necessidades básicas de sobrevivência. Então, nesse caso, há uma punição, vamos dizer assim, econômica, mas na cabeça da população, via de regra, pensa-se que, uma vez provada a infidelidade, o cônjuge que foi infiel terá que pagar com seus próprios bens uma partilha diferente daquela estabelecida pelo regime de comunhão previamente estipulado entre eles. Tá, então vamos lá, doutor, em suma, né? Então, a pessoa que tem o direito à pensão, nós estamos falando na situação sem mencionar os filhos. Então, aí entra a pensão dos filhos e entra a pensão também do cônjuge, é isso? Então, na realidade, como é que se agregaria essa pensão aí? Excelente pergunta, Silveira, porque nós não podemos também deixar de esclarecer às pessoas que não têm o entendimento jurídico que a pensão alimentícia, o nome é alimentos, são previstos de forma individualizada. Então, nessa hipótese anterior, respondendo à pergunta do detetive Dionísio, eu estava falando de uma pensão ao cônjuge que foi infiel e que, nessa hipótese que nós estávamos apresentando, teria necessidades básicas
comprometidas se não receber uma pensão alimentícia. Agora, a pensão dos filhos, a pensão alimentícia dos filhos não se mistura em qualquer hipótese, sendo o caso de um divórcio, separação por infidelidade ou não, a pensão alimentícia dos filhos é sagrada. Aí tem que se analisar o binômio necessidade de quem pede e capacidade de quem paga. Ou seja, quanto é o custo, a necessidade de quem pede? Dos filhos, né? Escola, saúde, roupas e tudo mais. E a capacidade de quem vai pagar, o salário do pai. Então, eu vou te dar um exemplo aqui que eu acho que fica bem fácil todo mundo entender. Vamos pegar um jogador de futebol, Messi, tá? Foi contratado por um time brasileiro, teve um filho com uma brasileira, está morando aqui no Brasil, e o salário dele é de cerca de 3 milhões de reais por mês. Tem um filho com essa pessoa aqui no Brasil, tá? Com um filho, independente da idade. Nenhuma pessoa precisa de 1 milhão de reais, ou seja, 1/3 do salário do pai para sobreviver. Então, fica extremamente desequilibrado. Então, é a necessidade. Uma criança, seja lá um filho pequeno, 2, 3 anos, que demanda aí 2 mil, 3 mil reais por mês para pagar todas as suas despesas, vai ter um pai que ganhe 20, 30, 40, 100 mil, pagando os 3 mil reais. Então, agora, o problema é quando tem 2, 3, 4 filhos, um padrão bom, todos eles somando daí 5 mil reais por mês de despesas. E o pai ganha 6 mil reais. Como é que um pai vai dar também metade por si só para pagar as despesas desses 3 filhos que consomem 80%, 90% do seu patrimônio, do seu salário? Então, dependendo, se a mãe também sempre trabalhou e ajudou nas despesas dos filhos, o valor vai ser dividido entre as partes. Então, a questão do pensão dos filhos, por si só, é independente da questão da pessoa ter traído ou não. O pai e a mãe, cada um na sua proporção, em tese, pela lei, 50% para cada um, mas, de acordo com as suas peculiaridades, a mãe ganha muito mais, a mãe é uma cantora famosa, aí uma atriz de TV famosa, e o pai é um advogado mais simples, empregado. A mãe ganha mais. Então, vai ter que sempre verificar a necessidade de quem vai receber a pensão alimentícia e a capacidade de cada um dos pais para fazer a pensão, então, saber quem que vai pagar, quanto vai pagar. Eu tenho uma pergunta aqui do detetive Isaías Veloso. Ele diz o seguinte, vou colocar a pergunta aí, ó. Uma pergunta, se a esposa trabalha no comércio e ganha pouco e o marido ganha muito bem, ela vai ganhar pensão? Acho que vai depender de várias situações, né, doutor? Em que circunstância que se deu a separação, né? Não. Esse caso aí, como se deu a separação, pode interferir se essa separação for infidelidade dela. E aí o marido, alguém está dando ela. Olha o retorno. E aí o marido, se provar que ela, com o salário que ganha, consegue se manter, poderá até ficar isento. Agora, na pergunta do detetive Isaías Veloso. Isso, me parece o seguinte, neste caso, independentemente, se não está falando aqui, deixa eu ver se... Ela não está falando se foi o motivo foi infidelidade, tá? Então, vou trabalhar com as duas hipóteses. Primeiro, não foi por infidelidade. Neste caso, não foi por infidelidade. A esposa, demonstrando a sua necessidade, que é o que está evidente aí pela pergunta dele, ela vai ter direito à pensão alimentícia, sim, complementando o necessário para ela ter o padrão de vida que ela tinha, as suas necessidades básicas atendidas. Então, sim, se ela trabalha no comércio e ganha pouco, e o marido ganha muito bem, e eles se separaram, ela tem direito a ter uma pensão alimentícia para ela. Tá? Vamos pegar mais 2 exemplos nessa pergunta. Foi o marido que a traiu,
Perfeito, ela ganha pouco e o marido ainda que o atraiu, ela tem direito a pedir pensão alimentícia. Agora, vamos inverter. Ela ganha pouco e ela foi a cônjuge infiel. Neste caso, vai ter que ser analisado profundamente a situação dela, porque mesmo ela tendo sido infiel, por si só não lhe retira o direito de, comprovada a sua necessidade de subsistência, conseguir a pensão alimentícia. Então, se a gente pegar o Código Civil, tá, você vai verificar que está bem claro que a infidelidade por si só não vai impedir que quem traiu o outro cônjuge ainda assim receba uma pensão alimentícia. Perfeito. Então vamos... Por isso é importante o trabalho dos senhores. O detetive particular, perfeito, nesse momento, é fundamental para tudo isso que nós estamos falando. Porque, para o juiz, você tem que fazer a prova. O ônus da prova cabe a quem faz a alegação. Esse é o princípio básico do direito. Então, é por isso que é importante o cônjuge que precisa mostrar sua necessidade de fazer com que o cônjuge, de quem está se separando, pague pensão alimentícia, tenha condições de pagar, foi infiel. Tudo isso pode ser feito através de provas que os senhores, com seus trabalhos, conseguirão produzir e servir de provas judiciais. Tá, então no perfil jurídico, doutor, as provas apresentadas por um detetive particular, mediante uma averiguação e comprovado que existe a suposta infidelidade, né? Porque aí tem que avaliar o que é infidelidade. Dar carona para alguém, infidelidade? Entrar no motel, direito de ir e vir, mas o carro isso filmado. Então, tem vários quesitos aí que acaba esbarrando, né, na composição, quando a pessoa ela liga e fala assim, eu quero uma prova da infidelidade, porque eu já sei tudo, eu só quero uma foto, né? Mas vamos dizer que, de repente, seria essa suposta foto que se conseguiu, uma filmagem em via pública, né, que não dá invasão de privacidade. Isso na justiça, ela é encarada de que forma, doutor? Como é que são essa apresentação dessas provas? Como é que o juiz interpreta isso? Essa pergunta é fundamental. Por quê? Para o trabalho do detetive, para o trabalho do advogado. O cachorrinho aqui apareceu, perdão a todos que estão aqui, um filhotinho. Então, o que acontece? As provas judiciais são a fundamentação que vão balizar a condenação, a decisão de um juiz. Desde que sejam obtidas por meios lícitos, as provas são fundamentais e imprescindíveis para a decisão do juiz. Ele vai tomar a sua decisão baseada, sim, nas provas que os senhores obtiverem, desde que não haja nenhum tipo de violação. E por isso que o trabalho do detetive deve ser tão valorizado, porque vai a criatividade dos senhores. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Todos sabem que é proibido você hackear, acessar o telefone celular, as mensagens de e-mail, WhatsApp, não é? A sua pergunta menciona, e eu gostaria depois de abordar, detetive Silveira, a questão da infidelidade virtual, né? Falou, só entrar no carro é ou não é? Hoje em dia, mandar uma mensagem é ou não é traição? Vamos abordar isso, que eu acho que é bem pertinente. Mas, a princípio, a questão das provas, o detetive é a pessoa fundamental para, por exemplo, ao invés de hackear, invadir o WhatsApp da pessoa investigada, ele pode, no escritório dessa pessoa onde se utiliza o computador, que seja o lar residencial ali da parte que os contrata, instalar uma câmera. Se a câmera tiver foco em cima do laptop, do monitor do computador do investigado, e ali aparece ele teclando, dá para ler literalmente o sujeito trocando juras de amor, fazendo sexo virtual com uma outra pessoa, está caracterizada a infidelidade e está caracterizada a licitude da prova, pois vocês não invadiram
o computador pessoal da pessoa, não houve crime nenhum. A dona da casa, a proprietária, uma das proprietárias, que é a esposa, nesse caso hipotético, ela tem o poder de instalar microfones, ela tem o poder de instalar câmeras de vigilância na casa dela. Se ela pegou um funcionário fazendo alguma coisa errada, uma babá fazendo uma agressão, um atendimento não adequado por um bebê, ou se ela pegou o marido traindo, aquela câmera instalada dentro do imóvel dela não é uma prova ilícita, pelo contrário, vai ser fundamental para demonstrar toda a veracidade do que foi apresentado por ela ou pelo advogado. Então, é nesse ponto que o trabalho do detetive vem a salvar uma tese jurídica, uma demonstração, uma ação judicial. Eu tenho uma pergunta aqui, Milton, só rapidinho. O detetive Magal, Brasília, ele disse que ele entendeu a questão, mas gostaria de questionar em relação à infidelidade e à traição, pois existe diferença entre elas. É o que nós falamos aqui logo no começo da live, né? O doutor explicou, acho que lá ele deve ter chegado há poucos instantes, mas foi falado sobre há uma diferença entre infidelidade e a traição, né? Que seriam coisas distintas, né? Perfeito, doutor? Na verdade é uma diferença entre um adultério, que é uma pessoa casada, casar-se novamente. Então, ao mesmo tempo, a pessoa se casa-se duas vezes. Ela vai num cartório de registro, preenche toda a formalidade, e hoje em dia até é muito difícil por causa da tecnologia, certidões digitais, mas o sujeito casava aqui em São Paulo, por exemplo, e depois, numa viagem de trabalho de 5 meses pelo Nordeste, ia lá no cartório da Bahia e casava com uma senhora de lá também. Então, ele tinha 2 certidões de casamento, tudo original. Isso é adultério. A infidelidade é quando uma pessoa que é casada se relaciona com uma outra pessoa. Ela não precisa necessariamente ir num cartório casar com ela. Ela pode ir diretamente consumar o fato, saindo, dormindo junto, morando junto. Isso é infidelidade, que não é um adultério, juridicamente falando. No passar dos anos, hoje a gente falou adultério, tem esse significado sinônimo, né? Mas eu estava falando no início, esclarecendo que o crime, que era a pergunta do detetive Silveira, o crime que não existe mais é o de adultério. O que é adultério? O adultério, naquela época, não era uma pessoa ser vista na praça beijando outra pessoa na boca. Aquilo ali, o cara não ia ser preso nem processado por isso. Isso não era adultério. Adultério era isso que eu falei. O sujeito casa em Minas Gerais, depois vai em outro estado, outra cidade, e casa de novo legalmente. Perfeito? Então, agora, o Magal, entendi a questão, mas eu gostaria de questionar a relação da infidelidade e a traição. Pois existe diferença. Não, infidelidade e traição são sinônimos, exatamente a mesma coisa. E a bigamia seria o primeiro. Cometia o crime de adultério, caracterizado. O adultério. Seria o adjetivo aí, né? Bígamo. Isso é juridicamente, falando no contexto. Você usar o adultério, o cara é adulto, tá certo, as pessoas, não é errado falar. Eu estou querendo deixar bem clara essa posição judicial. Então, um juiz, para falar que alguém foi adúltera, se a gente tiver hoje, 2021, entrando com uma ação, não vamos falar ele foi adúltero, ele foi infiel. É esse que a gente, o termo que vai usar, mas vai ser infidelidade. E não... Tá. Vamos voltar aqui de novo, que agora ficou bom, porque ficou embolado, nesse bolo vem as dúvidas, dessas dúvidas é o que é importante. Com relação à pensão alimentícia a filhos, né? É obrigação do mantenedor, né? Fazer aí o valor. Aí existe aquele percentual que todo mundo diz em 30%. Ele tem que pagar 30% do seu salário, ok? Aí o doutor já deixou bem claro com relação aos gastos e coisas do gênero, né? Mas vamos supor, doutor, que nesse interim, né? Da separação que ele tem lá que apresentar, ele tem que fazer o comprometimento dele, né? A obrigação dele na sua pensão dos menores, né? E ele tem um filho
que foi o filho bastardo, que agora ele tem os mesmos direitos, né? Como é que é a divisão, como que é essa avaliação? Eu tenho 3 filhos com a minha esposa, mas eu tenho um outro filho com a minha amante. Como é que é interpretado essa situação? Porque depois vem a outra que é o nosso questionamento, né? Um outro formulário de perguntas, né? Para a gente chegar lá. Como é que ficaria nessa posição, doutor? O mais relevante de tudo é ter em consideração que não existe diferença para a lei na proteção do filho bastardo, dos filhos havidos na constância do casamento. Então, o filho, o que é o filho bastardo? É aquele fora do casamento original. O sujeito está casado, tem vários filhos, como é esse seu exemplo, e tem um filho com uma outra pessoa. Todos os filhos são iguais, terão um tratamento iguais. Então, qual que é a construção para se saber de quanto será a pensão alimentícia? Sempre aquele binômio que eu falei, necessidade de quem pede e capacidade de quem paga. Então, nesse caso aí, vamos pegar o custo de cada um desses 4 filhos. 3 do casamento com a esposa e 1 do filho da união extraconjugal. Quanto custam cada um desses 4 filhos? Soma-se, tá certo? Então, pelas idades, diferença de idades, cada um tem o seu custo, tudo. Quanto ganha, somados, tem lá o valor total. Quanto ganha o pai? Quem tem que pagar a pensão alimentícia tem condições de pagar quanto? Esse 1/3 é suficiente para pagar as despesas desses 4 e ainda se manter? Se sim, ok. Se não for, vão ter que fazer um ajuste, um equilíbrio. Então, para isso, é preciso ver a condição da mãe, do filho fora do casamento, se ela também consegue contribuir. A situação da mãe que foi vítima de infidelidade, que tem lá nesse seu exemplo 3 filhos, qual é a condição financeira dela? Pois, a princípio, as obrigações de pagar pensão alimentícia para os filhos é de forma igual entre os cônjuges, desde que eles tenham equivalência patrimonial. Então, tanto o pai quanto a mãe têm que pagar cada um metade das despesas dos filhos. Vamos supor que os 2 pais, pai e mãe, trabalham na mesma empresa, têm o mesmo cargo e ganham os 2 o mesmo salário. Tá? A pensão da criança vai ser dividida exatamente por 2. Ah, mas foi o pai que traiu a esposa. Não muda. A pensão alimentícia do filho vai ser daquele valor e vai ser paga pelos 2 proporcionalmente. Não existe punição de pagar mais pensão alimentícia, ou só de um pai, só daquele que traiu, pagar a pensão alimentícia para o filho do cônjuge que ele traiu. Não existe isso. Então, resumindo, e a resposta objetiva é a seguinte: sempre façam a apuração de custos dos filhos. Para o juiz, você tem que apresentar uma planilha. Planilha de despesas da criança, dos filhos. Valor do salário, da remuneração de quem vai pagar a pensão alimentícia. Valor do salário, da remuneração do outro cônjuge, do outro pai da criança. Ok? E aí se faz uma conta matemática. Perfeito, doutor. Então eu tenho que consultar e contratar um contador também, né? Agora me diga uma coisa, doutor. Nesse perfil aí, que é o outro tema, né? Que a gente fala aí de danos morais, né? Como é que ficaria a interpretação juridicamente do dano moral? Dano moral, quando alguém está casado e, de repente, ele tem um relacionamento extraconjugal com alguém, tem lá o seu caso com a amiga, ou com a secretária, ou com alguém totalmente desconhecido, né? Como é que isso poderia ser imputado, o dano moral, por parte da pessoa prejudicada? Estou dizendo no caso da secretária, mas vamos dizer que, de repente, é a mulher que esteja saindo, a mulher que seja a pessoa que esteja causando a infidelidade, né? A parte contrária, né? Ele se sentindo ofendido moralmente, como é que poderia entrar com um dano moral perante a essa situação? Veja, novamente, o direito de família você sempre tem que partir de um princípio básico. Cada caso tem que ser avaliado
individualmente. A situação de cada pessoa tem que ser analisada de forma individual e o caso em si tem que ser avaliado no seu contexto. Então, essa questão também é outra pergunta clássica, né, do dano moral. Da mesma forma como o detetive Dionísio, no princípio, trouxe a clássica, vou tirar tudo do meu marido porque ele me traiu, ele não vai ver meus filhos porque ele me traiu, nada disso. Não vai tirar um centavo a mais por essa razão e o marido vai ver sim os filhos porque é o direito dele e dos filhos de ter essa convivência não se mistura. No caso do dano moral, também todo mundo acha, ele me traiu, tem o direito a dano moral? A princípio, não. Agora, você sabe que seu marido te traiu porque você viu, ou porque o seu detetive particular foi eficiente, te trouxe uma foto, te trouxe um vídeo, te trouxe a comprovação. O negócio, se você passou mal, você vomitou, você chorou, você não dormiu, é natural que quem traiu, quem foi traído, sinta-se péssimo, arrasado, deprimido, angustiado. Porém, para essa pessoa ter direito ao dano moral, há imprescindivelmente de haver uma repercussão, um vexame. E aí a vizinha ficou sabendo, o condomínio inteiro está sabendo, o grupo do WhatsApp inteiro está sabendo, a igreja inteira está sabendo, o pessoal do clube inteiro está sabendo, do bordado, na padaria, onde vai, está todo mundo comentando, zombando dela. Ela acabou indo para o psicólogo, houve médico, teve um monte de situações que você prova para o juiz o abalo e a divulgação disso para terceiros. Dano moral, para qualquer pessoa entender o que significa, o significado dele é passar vergonha, um constrangimento. E aí você tem que ser um dano moral. Se você escorrega na sua casa e quebra o dedo, que dano moral teve? Ninguém viu. Agora, se por um desleixo de uma lanchonete famosa aí que vende hambúrguer, não puseram o aviso, não fizeram a proteção ali, você vai lá, escorrega, o restaurante, a lanchonete está cheia, todo mundo começa a apontar o dedo para você, zomba de você, põe o vídeo na internet, olha o vexame que você passou, houve o constrangimento. Então é a mesma coisa, se esse adultério se transformar numa fofoca generalizada, num comentário generalizado, deboche da pessoa, sim, está provado que houve essa exposição e repercussão, aí sim a pessoa pode pleitear a danos morais. A infidelidade pura e simples comprovada não vai gerar esse dano moral indenizável pelas decisões atuais do Poder Judiciário. Tá, mas vamos se dizer que o detetive pegou e entregou todo o material para o seu cliente, aonde a pessoa que foi averiguada está no restaurante, trocando carícias com a amante, né, ou com alguém, ali a princípio a gente não pode afirmar que é um amante, em si é alguém do sexo oposto, ou às vezes até mesmo do próprio sexo, né, e ela pega esse material e ela vai numa lan house e ela mesmo divulga esse material anonimamente. Isso pode ser imputado dano moral, mesmo sendo um anônimo que jogou todo esse material, ele publicou esse material, doutor? Sim, ficaria caracterizado. Então eu, como advogado da pessoa que foi traída, foi lá na lan house, divulgou, isso daí deu a maior repercussão nas mídias sociais da pessoa, está comprovado, eu pediria sim o danos morais. Porém, se eu sou o advogado de quem traiu e está sendo cobrado na justiça, eu iria pedir a quebra do IP para localizar a origem, onde foi feita essa postagem, quem fez essa postagem inicial da divulgação daquelas imagens dele e tudo, entendeu? Então, por si só, não se dá para garantir que vai ter sucesso na interpretação do juiz. Mas, a princípio, sim. O fato de ter sido uma divulgação anônima não retira essa divulgação e esse constrangimento que a vítima do adultério sofreu em ser exposta perante a sua sociedade, perante o seu rol de amizades, grupos da internet, como vítima de
de infidelidade, e aí toda a zombaria, bullying que se faz, depressão que lhe causa, aflição que lhe causa, insônia, isso tudo é um problema, sim. Então, se a pessoa tiver a infidelidade aí divulgada, pelas mídias sociais hoje, que se divulga uma coisa com muita rapidez e de forma irreversível, fica assim possível pedir os danos morais. É importante que... Pode falar, Dionísio. Por exemplo, pelo que eu entendo, né? Não sou profissional do direito, mas, por exemplo, uma pessoa conhecida, tá? Ele mora numa cidade, então ali todo mundo conhece ele. Então, o João casado com a Maria passa na rua, ó, aquela ali é a esposa do João. O João passa do outro lado, olha lá o esposo da Maria. E aí o João resolve arruma uma namorada aí dentro da cidade. Um detetive pega, é feito todo o material. Aí a Maria vai buscar os seus direitos, vai buscar lá danos morais, tal. Então o juiz ele vai fazer o cálculo dele, beleza. Numa outra situação, o João ele tem uma namorada lá em Piracicaba. Lá em Piracicaba, a única coisa que tem lá conhecida lá é a pamonha de Piracicaba. Ninguém mais conhece ninguém. Nessas hipóteses, há uma diferença na hora de se calcular os danos morais? Por exemplo, no que eu acho, né, que o juiz vai pensar. Tá, que tipo de vergonha passou a senhora quando seu esposo arrumou uma namorada lá em Piracicaba? A senhora tem algum parente em Piracicaba? A senhora conhece Piracicaba? A senhora já esteve lá em Piracicaba? Eu nunca estive em Piracicaba. Então, que tipo de vergonha, que danos morais essa pessoa sofreu? O juiz, ele faz esse cálculo? Sem dúvida. Essa hipótese aí, Piracicaba, ela não tem direito nenhum a dano moral, porque ele traiu ela lá e ninguém está sabendo. Agora, e também não terá direito moral nenhum, dano moral nenhum, se a infidelidade aconteceu na cidade dele e só ela está sabendo. O problema não é na cidade que aconteceu, o problema é se ele trai, arruma em Piracicaba e todo mundo aqui na cidade onde ela mora ficou sabendo porque houve uma mensagem que viralizou na internet lá do coisa, o negócio aconteceu em outra cidade, mas todo mundo onde ela mora está sabendo e todo mundo começou a comentar e ficou provado o tanto que tiraram de chacota, que fizeram, infelizmente, tiraram a paz, o sossego, os constrangimentos que ela sofreu fica muito evidenciado. Por outro lado, sem o som. Em algumas situações, a própria vítima, né, vamos imaginar assim, ela quer desabafar com uma amiga, manda lá um áudio, aquela amiga já passa para uma outra pessoa, e aquele negócio, segredo entre duas pessoas não é segredo, né? Não existe. Então, essa hipótese aí eu vejo como possível, em tese, de ficar caracterizado o dano moral. São exemplos muito bons que você vem dando, viu, detetive Demetrio? Porque são tantas variantes. Então, a pessoa traiu uma pessoa em outra cidade, só a esposa está sabendo aqui, não aconteceu nada, não tem direito a dano moral. A pessoa traiu a esposa na própria cidade, e só a esposa está sabendo, também não tem direito a dano moral. A pessoa traiu a esposa em outra cidade, viralizou, a pessoa daqui de Campinas ficou sabendo, contou para uma amiga dela aqui de Campinas, e daqui essa amiga passou para o cunhado, como passou para o compadre, passou para o próprio amigo, viralizou. Pronto, está caracterizada o dano moral. Então, para o juiz, o que ele vai levar em consideração não é o local onde por si só aconteceu a questão, mas é o quanto houve de impacto no rol de amizades, naquela bolha onde as pessoas que estão são os personagens principais, né? A família, a esposa de quem foi a que foi traída, os filhos, às vezes, na escola. Vamos pegar um exemplo clássico, antigo, que as pessoas aqui que estão acompanhando devem ter ouvido. O Ike Batista já era milionário, ele não era bilionário, casado com aquela modelo Luma de Oliveira. Todo mundo ficou sabendo que ela
teve um caso com o bombeiro. 10, 15 anos atrás, isso é nítido, põe no Google, vocês vão ver. O Eike Batista poderia, sim, ter pedido danos morais para Luma de Oliveira, embora ele fosse muito mais rico que ela, mas ela era uma modelo que também, vamos presumir aqui, de poder aquisitivo alto. Lógico que ele era muito mais elevado que ela naquela época, mas ela não era uma pobre coitada. Então, neste caso, que viralizou, neste caso, que o homem é milionário e a mulher é, vamos dizer, apenas rica, ainda assim, o juiz iria condená-la, a Luma de Oliveira, a pagar uma indenização por danos morais ao marido. Agora, um ponto é relevante em qualquer situação, pessoal. Não se iludam com a justiça brasileira comparando com danos morais que a gente ouve que acontecem nos Estados Unidos. O dano moral aqui, por um caso de infidelidade de uma pessoa de classe média, vai ser 5, 10, 15, 20 mil reais. Não se iludam achando que vai ser 300 mil, 1 milhão de reais. Não se fica rico com danos morais por essas circunstâncias. Então, de repente, é uma ilusão achar que vai tirar tudo do marido, porque todo mundo está sabendo que ele traiu ela com a secretária, com a amiga. O valor é baixo. Uma pergunta, aquele caso conhecido, né, que todo mundo acompanhou aí pela internet, virou meme, virou piada, uma piada nacional, né? O brasileiro ele é bom para fazer piada, né? O caso da Fabiola, que ela foi fazer a unha e ela foi para o motel. O marido foi atrás, ele filmou e ele divulgou na rede social, porque ninguém iria saber se ele não tivesse feito isso. Tivemos recentemente aí um caso em São Paulo, eu não sei se foi em São Paulo, eu sei que pelas imagens mostra que é o estacionamento de um supermercado. O marido ficou sabendo ali que que o amante deixava ela lá depois que ele passeava com a esposa dele, ele deixava ela no estacionamento de um mercado e ela entrava no carro e ele pegou. E aí ele filmou, aí, tá vendo aí? Tá me traindo com um cara que é o Morenão Fortão. Ele fez até uma propaganda lá do cara que tava pegando a mulher dele, né? Ah, tá vendo aquele moreno alto, forte, bonito lá? Quem é aquele cara? Não sei o quê. Nesse caso, cabe por parte dessas, tanto da Fabiola, quanto por parte dessa mulher aí que desceu de um carro. Por exemplo, a Fabiola estava dentro de um motel, né? Então ali não dá para justificar, não tem justificativa, mas tudo bem. Não estamos aqui avaliando a conduta dela pela traição, estou dizendo pelos danos, pela vergonha que ela passou. Ele poderia ter resolvido isso de uma forma, mas ele acabou expondo ela a nível nacional, que ela é conhecida. E aí, a Fabiola, diante daquela situação, ela teria direito de processar o marido dela lá? Olha, eu até achei que você ia perguntar se o próprio marido poderia pedir os danos morais. Sim, eu estou vendo o lado dela, porque é o seguinte, o que ela fez ali não tem justificativa. Obviamente ali, aquelas imagens ali já tem uma razão. Ele vai apresentar para o juiz, para o advogado vai falar, tá vendo? O meu cliente pegou a esposa dele dentro do motel, tudo bem. Eu estou vendo o outro lado agora. Diante da vergonha nacional que ela passou, né? Que ali ela já foi condenada ali publicamente ali diante daquilo, virou meme, virou uma chacota. Caberia por parte dela um processo em cima do cara? Se eu responder a sua pergunta, caberia? Cabe. Se o juiz vai dar ganho de causa a ela ou não, é uma dúvida, porque ninguém pode responder, somente o juiz que for sorteado para o caso. É bem subjetivo. Se eu sou o advogado dela, e tendo em vista que os danos morais aqui no Brasil não têm um valor elevado, eu falaria para ela não entrar com ação pedindo danos morais, porque ela poderia não ganhar e ter que pagar a sucumbência. O que é sucumbência? Independente do valor que você paga para um advogado que você contrata para entrar com uma ação para te representar, caso o juiz dê ganho de causa para a outra parte,
Você entendeu? Você vai ter que pagar o advogado dela também, um percentual sobre o valor da causa, tá? Independentemente de ter pago para o seu advogado, você vai ter que pagar também uma quantia se perder a ação por causa da sucumbência para o advogado do outro lado. Então, eu não aconselharia a Fabíola a entrar. Por quê? Ela estava fazendo uma coisa errada, ela estava saindo do motel, ela também deu causa. Então, se eu sou advogado dele, para defendê-lo de que não pode ser condenado a pagar um danos morais para ela, porque ele estava acometido de violenta emoção, aquela coisa. Você tem muitos argumentos para defendê-lo, de que ele divulgou, ele causou um impacto negativo, mas ele estava reagindo instintivamente. Então, é muito complicado. A resposta não tem como um jurista te dar a resposta se ela teria ganho de causa ou não. Mas, da forma como foi formulada, sim. A pessoa que, mesmo sendo alvo da infidelidade, saindo do motel com outro, se o seu cônjuge vem e divulga isso na mídia, ela foi vítima, sim, de constrangimento ali. Ela estava fazendo uma coisa errada, mas ela também foi vítima de constrangimento. Então, em tese, ela tem o direito de fazer pedido. Mas se o resultado vai ser favorável ou não, só o juiz que for julgar o caso. Ok, só um minutinho, Milton. Deixa eu dar um abraço aqui. O detetive Magal de Brasília, o grupo EA Detetives Particulares, lá do nosso amigo Robson, lá de Fortaleza, no Ceará, também está ligado com a gente. O detetive da Satélite, em Sergipe, Moraes, detetive Milton Silveira está com a gente aqui, o detetive Dionísio sou eu, a Renata Ramos, detetive aqui de São Vicente, Marcos Aquilino, de Presidente Prudente, o Paulinho de São Paulo, Grupo Silveira, Arnold de Santa Catarina, Conceição de Rondônia, Osmar Perazzo do Rio Grande do Norte, Isaías Veloso, eu não sei de onde é o Isaías, se ele puder mandar aqui, a gente fala aí de onde é o Isaías. A Alfa Detetives no Paraná, Bareta, lá de Minas Gerais, Beck Baune, de Minas Gerais, o Manuel Chufre, de Goiás, Detetive Santos, também de Goiás, Sampaio, de Goiás, Pires, também de Goiás. Pô, Goiás não faz só cantor sertanejo, não, hein? Tem detetive pra caramba lá também, hein? A Detetive Sabrina, do Distrito Federal, Detetive Magal, do Distrito Federal, Robson Luiz, nós falamos aqui também, lá do Ceará, Johnny Stanabe, está lá na Bahia, a Detetive da Solange Palhano, está lá em Maranhão, né? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, Newton Bispo, Paulo Coelho, quem mais? E Reginaldo Ribeiro, e também detetive Frankland. Peço a todos vocês aí que estão assistindo a gente que você possa compartilhar, se inscrever no canal no YouTube, ativar lá o sininho e também pelo Facebook você compartilhe e curta a nossa página. Vai lá, Milton. Vamos lá, doutor, duas perguntas. Uma baseada num exemplo que o Dionísio deu. Está com retorno, Dionísio. Que é aquela situação, né? Ele está lá em Piracicaba, ok? Ele está num restaurante em Piracicaba com a amante dele, ou se hospedou num hotel em Piracicaba, aonde ele frequentemente vai com a esposa e com os filhos. Isso caracteriza o dano moral, porque ele está num ambiente o qual a família dele já tem esse convívio, já tem essa frequência, isso dá o dano moral? Apenas se a pessoa traída provar judicialmente que esta visita dele a Piracicaba, nesse local que a família dele também frequenta, teve repercussão, e ela descobriu que estava todo mundo falando pelas costas dela, que todos os funcionários do hotel, que todos os funcionários do bar, todo mundo ficou zombando dela, todo mundo começou a fazer chacota dela. Então, volto a reafirmar. A demonstração da caracterização do dano moral exige a comprovação do ato vexatório, do constrangimento.
Apenas as pessoas, ela, a vítima do adultério, saber que outras pessoas viram o marido dela com outra pessoa, por si só, não dá o dano moral. Ah, meu marido foi visto no local público que a gente sempre frequenta. As pessoas que frequentam não sabem que ele é casado comigo. Bom, aí você só está fazendo deduções. Agora, se provar que essas pessoas que vão nesse local em comum passaram a divulgar isso nas suas rodas de amizade, que virou assunto, que isso virou motivo para ela ser alvo de chacotas, provou o constrangimento, aí sim dá o dano moral. Então, muito difícil a caracterização de um dano moral pela ocorrência pura e simples da infidelidade, mesmo que em um local público. Tá, mas vamos se dizer que essa esposa, casualmente, né? Não vou nem dizer que foi um detetive, né? Casualmente, ela resolveu ir para Piracicaba, se hospedar nesse hotel, e ela deu um flagrante moral em cima disso. Como é que ele é interpretado o dano moral nesse perfil? Ela vai ter que demonstrar, detetive Silveira, que naquele momento que houve esse choque, esse flagrante, que ela pega um marido, houve um escândalo, pessoas filmaram, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, então houve lá a filmagem, isso aí caiu no YouTube, isso daí caiu nos WhatsApp da vida, está comprovado. Dali ela foi para o hospital, caiu a pressão, teve que ter atendimento, dali surgiu necessidade de fazer terapia, dali surgiu necessidade de medicamentos contra ansiedade, contra depressão. Está provado o dano moral. Entendeu? Agora, ela viu, ela ficou pálida com aquela situação, ela ficou discreta, ela não deixou ninguém perceber, ela correu para o quarto, se trancou, começou a chorar sozinha. Não vai dar o dano moral. Tá, mas ela pode criar um cenário, né, de tudo isso, baseado no quê? O marido diz, você é louca, não tem nada, a família inteira está contra ela, você precisa de um tratamento. Então, com isto, ela conseguiu um flagrante, né? Vamos dizer que casualmente ela chegou no hotel, né? E se deparou com tal situação, entra o ato do cenário, que ela cria todo um drama, ela desmaia, pede atendimento, isso repercute, né? Com isto, fomenta para que ela tenha base para entrar, dando mais sustentação no fato em si? Nesse ponto aí, eu vejo como caracterizado o dano moral. Nessa hipótese desse exemplo específico que você acabou de criar, sim. Agora, o meu posicionamento, um juiz, se concordasse com o meu entendimento, pois óbvio, trata-se de uma decisão subjetiva, tá? Daqui a pouco a gente fala do que é uma decisão objetiva e uma decisão subjetiva. Neste caso, eu acho que subjetivamente, se o juiz concordar que houve o dano moral, como eu estou vendo a caracterização, dependendo do status social dessa pessoa, ele vai dar uma indenização de danos morais arbitrar entre 5 mil, 10 mil reais, 15 mil se ele for muito generoso. Então, o gasto que essa pessoa tem durante um processo judicial, contratando advogado, para ter esta valoração arbitrada de 5, 10, 15 mil reais, que é o máximo que ele vai conseguir nesses exemplos de pessoas comuns, não valeria muito a pena, tá? E quando é uma decisão subjetiva, essa daí, houve o dano moral? Sim ou não? O juiz pode interpretar que mesmo assim não houve. Foi um impacto, mas ninguém sabe do que se deve, vai ter que pegar o caso e destrinchá-lo, tá? Mas o valor do arbitramento geralmente é baixo. Vale mais isso tudo que você disse para ela demonstrar para a família que ela não é louca, que ela não inventou nada, para demonstrar sua veracidade, sua honestidade. Isso é muito importante e muito valioso, tá? Mas agora um exemplo simples e rápido, para não estender, do que quando não cabe discernimento para o juiz, ele é obrigado a decidir. O casal tem filhos e o marido ganha 10 mil reais por mês e a mãe está pedindo 2 mil reais de pensão alimentícia, independente da causa.
é obrigação do pai pagar pensão alimentícia para um filho menor de idade que precisa de subsistência. É incontestável, o juiz vai dar. Então, é uma decisão criteriosa, mas dada com obrigação legal. A caracterização no exemplo que você deu, se houve dano moral ou não, é subjetiva. O valor do dano moral, caso ele considere que houve, também é subjetivo. A lei não vai falar especificamente, a pessoa que encontra o marido em outro local público é legítima a pleitear e ter recebido um dano moral. Não existe isso na lei. A pessoa que foi pega em constrangimento ilegal, traindo a sua amada esposa que o surpreende, tem que pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil de danos morais. Não tem isso na lei. Então aí é a subjetividade. Tá, mas vamos supor que essa suposta amante ou esse suposto envolvimento, ele tenha um filho registrado no nome dele. E se consegue, que é de fé pública, o certidão de nascimento disso. Aonde que fica caracterizado, ou isso nada importa, dele ter um relacionamento extraconjugal, ter um filho bastardo, o qual a outra parte não pede pensão, mas ele, de uma forma ou de outra, perante, né? Não sei se seria perante a sociedade, mas de qualquer forma, ele assumiu legalmente o registro daquela criança, que essa criança vai crescer, vai para a escola, vai ter o nome do pai, vai pleitear futuramente os seus direitos. Isso aqui, no início de tudo isso, como é que é interpretado, no caso, a nossa cliente, que nós pegamos uma situação dessa, pegamos que ele tem um filho bastardo registrado no nome dele. Como é que é imputado com relação à parte jurídica disso? Irrelevante. Se não houve a repercussão, se não houve a divulgação na mídia, nos grupos sociais, na vizinhança, nos locais de frequência dessa vítima que descobriu que seu marido tem um filho com uma pessoa, uma relação extraconjugal, não houve dano moral nenhuma. As obrigações que tem é do pai com o filho. Esse filho tem direito a ter pensão alimentícia, esse filho tem direito a ter o sobrenome do pai, e esse filho tem direito à herança caso o pai venha a falecer. Perfeito. Está sem áudio. Vou fazer aqui uma pergunta aqui. Vou montar aqui uma situação que ocorre bastante. José conheceu a Maria tinha 2 filhos pequenos, menores de idade, e aí ele teve mais um filho com esta mulher, tá? Essa mulher aí, o pai das crianças foi embora, então ele é o padrasto, pai, diz que pai é aquele que cria, né? Mas diante de uma situação dessa aí, quem é o responsável para pagar a pensão? Ele deve pagar a pensão daqueles filhos que seria ali os enteados dele? Ou ali ele vai embora, ele só tem um compromisso somente com aquele filho que ele teve com ela? A obrigação é só pelo filho legítimo, tá? Os filhos, esses 2 filhos que a pessoa já tinha, que ele teve um amor, que durante a convivência que ele teve com essa mulher, né, com essa mãe dessas crianças, que tratava elas como pai, então gera aí uma obrigação moral, mas não jurídica legal. Então, não. Agora, o que existe também é a possibilidade de um pai não biológico, ok, pleitear, concordar em colocar, vamos dizer, adotar filhos de terceiros que a sua companheira tenha. Tá? Se ele tiver optado por isso durante o casamento, durante a união com essa pessoa, ele de uma certa forma adotou os filhos dela, aí sim a obrigação passa a ser dele. Tá? Se enquanto não tiver judicialmente um vínculo entre esse pai com os filhos que a pessoa teve do relacionamento anterior, se ele quiser ir embora, ele só vai ser obrigado a pagar a pensão alimentícia para o filho biológico dele. Porém, obviamente, se no transcorrer da convivência em comum
houve um processo judicial onde ele coloca o sobrenome dele nos filhos da outra parte, aí ele vai assumir, sim, essa responsabilidade financeira de pagar pensão alimentícia. Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, por exemplo, o camarada ele tem uma boa condição financeira, então para ele agradar aquela mulher lá, né, que está com ele, não, teus filhos são os meus filhos, bota na escola particular, põe aqui, põe ali, e vai mantendo ali uma boa condição para aquelas crianças. Mas aí, num dado momento, ele acaba conhecendo aí uma figura aí, e aí ele vai embora. Então, as crianças vão ter que sair da escola, vai ter que arrumar uma outra situação, e cada um fica com o seu prejuízo. Seria mais ou menos isso. Vai ficar assim. Judicialmente, não há como obrigá-lo a continuar bancando as despesas do filho de outrem. Tá? Enquanto ele fez aquilo, era por mera liberalidade, conveniência que ele tinha, um carinho, generosidade, mas não por obrigação moral, mas não por uma obrigação legal. Se ele virar as costas e for curtir o novo relacionamento dele, a mãe dessas crianças deverá buscar que os pais, que o pai biológico das crianças assuma o pagamento que aquele namorado dela, que aquele marido que ela teve durante o tempo, vinha assumindo por livre e espontânea vontade. Tá sem áudio, Dionísio. Eu sempre uso um fone aqui, mas tô sem ele aqui. Eu sempre recebo assim, recebo umas perguntas, que é assim, quem separa mais? Pobre ou rico? Eu, na minha experiência aqui, que eu tenho, cheguei na conclusão que quem separa mesmo é pobre. O rico, ele fica junto porque ele tem um nome a zelar, ele já está preso aos bens ali, né? Ele já está preso ali ao carro, ao nome, aquele nome social, aquele recorte no jornal que sempre sai lá daquela família, né? Que tem um nome a zelar. Então cada um fica vivendo a sua vidinha, todo mundo juntinho, tão separado de corpos, morando na mesma casa, cada um com um relacionamento. O pobre é diferente. Ele vai na Casas Bahia para casar, eles vão na Casas Bahia, eles compram lá um jogo de quarto em 24 vezes, compram uma batedeira de bolo em 6 vezes. Na hora de separar, ele vai ali no loja de imóveis usado, ele vende aquilo ali, vai no LX aí, bota para vender, cada um pega a sua malinha, volta para casa da mãe, aluga um kitnet aí e vai embora. Agora o rico é complicado. Eu já fiz vários tipos de trabalho de investigação nesse tema aqui, de infidelidade, e o resultado depois você vai no shopping, lá tá os dois de mão dada, você sabe que tá morando juntos, não é isso? O senhor, como é um profissional da área, que chega esses casos para o senhor, aí quando o cara começa a fazer as contas, o que eu vou perder? O que eu vou ter que me desfazer? O que eu vou ter que pagar? Quanto eu vou ter que pagar? Então, geralmente eles fazem um acordo ali e fica tudo certo, né, doutor? Olha, você tem total razão na sua percepção. As pessoas, mas o pobre não é o pobre que nós estamos falando da pessoa que não tem condições, é a pessoa que tem menos condições financeiras. O cara tem uma casa, tem um apartamento, tem um carro, é mais fácil de separar. Classe média baixa. Isso. A pessoa, quando tem muito dinheiro, ele mantém um casamento por conveniência. Então, geralmente, por todas essas razões que você já antecipou, a pessoa mantém um casamento de fachada porque, por vários motivos, mas principalmente a divisão dos bens, que terá que ser feita caso se separem. Mas eu estou dentro de um processo que eu vou mencionar aqui para vocês, que vai exemplificar de fato, né, concretamente, essa sua hipótese. O caso começou em 2018, tá? O casal começou a ter uma união estável em 2000, em 2001 eles se casaram, tá? Comunhão parcial de bens, então valendo desde a união estável. De 2001 para cá, o marido se deu muito bem profissionalmente no ramo imobiliário.
A mulher também trabalha, ramo de vendas, mas ele sempre despontou muito financeiramente, muito, a ponto de ter um patrimônio, uma casa, só a casa de 7 milhões de reais, só a casa dele. O que aconteceu? Infeliz, a partir do 2º, 3º ano de casamento, e eu fui orientando como advogado dele a buscar a felicidade. E ele falou, mas aí eu vou ter que pagar 1,5 milhão para ela. Eu falei, mas no futuro você vai pagar mais. Não aconteceu isso. Passou-se 2, 3 anos, ele procurando de novo as frustrações, falei, tem que separar dela. E assim sucessivamente foi. Então começou com 3 milhões o patrimônio, ele tinha que dar 1,5 milhão, depois o patrimônio já estava em 5, ele tinha que dar 2,5, então não vou me divorciar. Até que o patrimônio chegou em 2018, em cerca de 9, 10 milhões de reais, fora outros bens que precisavam ser ainda contabilizados. E ela descobriu através do WhatsApp que ele largou aberto, que ele estava tendo um caso extraconjugal com a professora particular do filho. Então a mulher ficou louca. A esposa, agora não tem jeito. Agora chegou a hora do divórcio. Então ficou muito mais caro para ele, porque ele manteve, por essa razão que a maioria dos casais muito ricos fazem, que é não dividir o patrimônio, então mantém uma questão de tolerância, mas na hora que isso rompe, nessa ruptura, o prejuízo é muito grande. Então, sim, respondendo objetivamente, as pessoas têm essa tendência a proteger o patrimônio e manter um casamento infeliz, desestruturado, pensando na economia que estão fazendo no momento, mas sem pensar no valor que a paz de espírito gera, na tranquilidade, que é um valor imprescindível, na ausência de brigas, de discussões. Então, eu não recomendo fazer isso, não. É melhor resolver o problema quando viu que não se tem mais uma condição de manter um casamento, separe-se que a conta sai mais barata. Perfeito. Está sem áudio, Dionísio. A pior coisa que tem na vida é o ser humano, um homem, uma mulher, ficar preso a bens, né? A valores, né? Sendo que a sua paz espiritual não tem preço, né? Você chegar na sua casa assim, ter a felicidade de entrar dentro de casa. E muitas vezes eu vejo, fugindo aqui um pouquinho desse tema, a semana passada fui num shopping à tarde, difícil ir num shopping, mas precisava de buscar lá um óculos numa ótica. E parei com a minha esposa para tomar um café e eu comecei a reparar as pessoas, sabe? Você vê que as pessoas, elas sentam assim numa mesinha para tomar um café, o celular na mão, é um vazio. Você vê que são pessoas de dinheiro. O shopping que eu fui é um shopping ali de Santos aqui, classe média alta. Tanto que o bairro em volta é chamado de Vila Rica, ali Ponta da Praia, não sei se os senhores conhecem. Mas você nota assim que são pessoas com muito dinheiro, mas infelizes. E muitos daqueles, né, claro que não são todos, que eu não sou nenhum bidu aqui, mas são pessoas que estão nessas condições. Não tem o que fazer. O cara é tão rico, tão rico, tão rico, que a única coisa que ele tem é dinheiro, só isso, não tem mais nada. Ele não tem paz, ele não tem felicidade. E problema de saúde. Esse caso específico, meu cliente envelheceu, está tomando, teve problemas de gastrite, médico, de 2018 para cá, nós já estamos há 4 anos demandando esse divórcio luxuoso, e então o preço que se paga pela saúde, pelo tanto que deixa de ter lazer, porque o cara está deprimido, ele está tenso, de repente ele não queria dar 1,5 milhão a uma certa época, agora tem que dar 5, 6, 7 milhões, o cara pira. Então, se tivesse seguido a orientação do advogado, se tivesse feito tudo certinho lá atrás, o valor alto que ele ia pagar seria ínfimo com relação ao valor preservado com o trabalho que ele desenvolveu ao longo desse tempo todo e, principalmente, com a paz e com a própria saúde física e mental dele. Está abaladíssimo. Quando o senhor estiver com ele, fala para ele o seguinte, que a Graneiro e a Carro Forte não acompanha velório, não. Fala para ele que ele tem que dar um jeitinho na vida dele aí, que
Eu nunca vi esse graneiro com caminhão de mudança acompanhando o cortejo. Né? Bom, acho que o papo... Milton, tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que estou bem satisfeito com as colocações, com o que nós fizemos, com os internautas fazendo algumas perguntas aí. E agradecendo aí a presença do Dr. Marcos Boni. Está com retorno, Dionísio. Agradecendo aí mais uma vez, né, o convite que foi feito aí pelo Dr. Marcos Boni, né? Agradecendo todos os internautas que aqui estão presentes, né? Que tem aí esse, não digo comprometimento, né? Mas tem o interesse das lives que nós realizamos na segunda-feira, toda segunda-feira às 19 horas, sempre com assunto e sempre com um convidado diferente. E isso é bom salientar, que nós temos trazido os convidados aqui que em todos os momentos eles dizem a importância do trabalho do detetive particular. Queira ser o advogado, queira ser o policial, queira ser o perito, queira ser quem quer que seja. Nós temos aí uma relação de convidados aí para as próximas lives com assuntos bastante pertinentes, que eu acho que isso é de extrema importância. Como sempre colocando, não só para os detetives, como também para o internauta do modo geral, porque isso daí é postado nas nossas páginas, né, no YouTube. Então, esse tipo de informe, essa informação, ela é muito importante. Então, eu fico agradecido aí pela presença e pelo aceite do Dr. Marcos Boni. A palavra é sua, doutor, para as considerações finais. Quero agradecer, primeiramente, o convite. Foi uma honra ter participado aqui com vocês. Podem me chamar novamente se houver interesse. Quero também destacar a qualidade do debate aqui. Eu já esperava por isso, mas faço questão de deixar consignado perguntas interessantes, porque os temas que os senhores apresentaram aqui, ele tem um interesse generalizado. Como eu disse lá no início dessa conversa, interessa para quem só tem namorado, para quem é solteiro, para quem está casado, para quem já foi casado. É um assunto que desperta muita curiosidade e existem muitas lendas sobre o caso, como o detetive Dionísio falou, vou tirar tudo do meu marido porque ele me traiu, não vai ver os filhos, tenho direito a danos morais. Então são os temas que eu, no meu escritório, mais ouço de pronto quando é o divórcio gerado pela infidelidade de um dos cônjuges. Então, parabéns pelas perguntas, pelas colocações e por essa atividade de fazer uma conversa aberta para os detetives do Brasil inteiro, que geram, sim, um incremento, um reforço aí no conhecimento de todo mundo que participa, inclusive quem está desse lado aqui, nós advogados que precisamos do trabalho de vocês para produzir provas, que é fundamental no processo judicial. Muito obrigado. Ele é assistido por outros países também, viu, doutor? Tanto na Europa como na América. Aqui tem internautas aí. Uma perguntinha para finalizar. A Solange Palhano, ela diz o seguinte: para evitar essa situação, sobre o tema anterior que nós estamos falando aí, para evitar essa situação, não bastaria o regime de separação total de bens? Seria mais ou menos isso aí? Não. Volto a frisar. O regime de bens não interfere nos direitos e obrigações do cônjuge adúltero. O regime de bens, ele prevalece. Se a pessoa casou sob o regime de comunhão de bens, de parcial de bens, separação total de bens, é o que foi especificado, vai ser cumprido. O que o cônjuge adúltero, o que foi infiel, poderá ter que suportar, eventualmente, é uma indenização por danos morais, caso comprovado que a repercussão do seu ato infiel tenha gerado constrangimentos no cônjuge que foi vítima da traição. Então, a repercussão patrimonial só diz respeito à questão de ser ou não alvo de uma ação de indenização por danos morais. Mas quem traiu com separação total de bens não vai dar R$1
para quem foi traído. Quem casou sob o regime de comunhão parcial de bens vai dar metade para o outro cônjuge, independentemente de quem traiu ou foi traído, ou se não houve traição. E quem casou com separação total de bens não vai ter que dividir nada, independentemente se houve ou não houve traição. Positivo. Acho que respondeu aí a pergunta aí da Solange. A Solange Palhano, ela é a moderadora aqui também da nossa página. E como bem disse o Milton, esta live aqui, ela já está percorrendo aí outros países. E o nosso objetivo aqui é orientar os nossos colegas detetives e também pessoas, né, que às vezes quer contratar um detetive, tem uma dúvida, qual é o papel do detetive? Então a gente quer mostrar aqui qual é a capacidade de um profissional de investigação, qual é a importância dele, para as pessoas confiarem no detetive. Claro, a gente já debatemos aqui em outras lives que tem certos detetives, como cada profissão tem a sua laranja podre, aqui não seria diferente, tá? Mas aqui, dentro deste grupo, estes detetives que eu passei aqui, que é o Arnold, o Grupo Silveiro, o Paulinho, o Marcos Aquilino, a Renata, o Moraes, todos esses que nós falamos aqui são profissionais que estão dentro da nossa página aqui, do nosso portal de detetives. Então, você que procura um detetive particular, seja lá de qualquer estado, está aqui o detetive que você pode confiar, você pode contratar. E gostaria que o senhor deixasse aí, não sei se o senhor pode, não sei se advogado pode fazer propaganda. Me falaram uma vez que advogado não pode dar endereço, não pode dar telefone e tal. Não sei, mas o senhor aí na região de Campinas, quem precisa de um detetive Milton Silveira, temos aqui o Dr. Marcos Boni, que é hoje o nosso palestrante aqui. Gostaria que o senhor deixasse um contato, um e-mail, sei lá o que for possível aí. Não, pode sim. Realmente, não se pode fazer qualquer tipo de publicidade na advocacia. Rapidamente, não posso sustentar. Venha para o melhor escritório de advocacia, aqui a causa é ganha sempre. Não pode fazer isso. Agora, divulgar o escritório, o trabalho, a área de atuação, isso é permitido, tá? Então, agradeço a oportunidade. O telefone é 19 99772 3096. Acho mais fácil, podem mandar o WhatsApp, e 24 horas por dia, que assim como o detetive, o advogado, tanto na área de família, em outras áreas, ele precisa estar à disposição 24 horas. A emergência ocorre em várias situações inesperadas. Então, por favor, agradeço aí o convite e a divulgação aqui do contato. O senhor atende na área civil, criminal também? Só civil? Civil, criminal e ambiental. E ambiental, é isso aí. Essas 3 áreas. Doutor Marcos Boni, Campinas, né? Região de Campinas. Então, para fazer uma visita para o Milton aí, quando ele estiver por aí, nós vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. Vou levar o Milton, eu vou levar o Milton para pagar uma feijoada pra gente. De quarta-feira tem uns lugares bons aqui. Só para poder enfatizar melhor com relação ao nosso portal, né, os internautas que estão aí, a divulgação, aonde eles estão, aonde está chegando, né, o nosso contato, né, nós estamos aí fazendo um contato para termos parceria com o pessoal da Europa, da América, né, e graciosamente fiquei muito honrado. Agora, dia 16, né, vai ter uma live em Madrid, e eu fui convidado baseado nos históricos que a gente tem debatido perante a nossa live, né? Até os moderadores nem estão cientes disso daí, passando agora, com relação a alguns apontamentos, com relação a como é que é o procedimento, como é que é a nossa lei, entendeu? Eles estão se inteirando, se interagindo, se interessando em conhecer um pouco mais o nosso trabalho aqui, que é esse network que tem que existir. Então, dentro dessa composição,
a tendência do portal é realmente expandirmos para outros países, né, tanto da América como da Europa, né, enfim, demais por aí, para que a gente tenha aí profissionais capacitados com lives de excelentes qualidades, com convidados de excelente gabarito, né? Então essa é a tendência do portal. Então seria essa a minha colocação para mostrar em que ponto que está o nosso portal com relação ao conhecimento dos internautas, já atravessando as fronteiras nossas aqui do Brasil. A palavra é sua, Dionísio. Muito obrigado. É isso aí. Então, desta forma, nós chegamos ao final desta edição aqui, desta segunda-feira. Dando um abraço aqui para o detetive Melo, a detetive Solange Palhano, o detetive Isaías Veloso. Ele disse que ele é de Araranguá, Santa Catarina, e Duca Yasser, de Cuiabá. Então, quero agradecer, pedir para vocês compartilhar essa live, é muito importante compartilhar, se inscrever no canal aqui do YouTube. E eu agradeço aqui o Dr. Marcos Boni mais uma vez, tá bom? Seja bem-vindo aqui, o canal aqui é seu. Sempre que precisar, quiser bater um papo aí. Segunda-feira eu tô lá sem fazer nada, liga pra gente que a gente encaixa aqui o senhor, aqui tem espaço aqui para colocar o senhor. Tá bom? Já vi algumas lives de vocês, do seu jurídico do Grupo Silveira, tenho recebido os links e quietinho eu fico observando algumas quando eu tenho oportunidade, viu? Muito obrigado. Tá certo, doutor. Então, muito obrigado, um forte abraço para você e até a próxima segunda-feira, às 19 horas aqui no Facebook e também pelo YouTube. Vamos lá, deixa eu fechar aqui.